Eu assisti Tenet, o filme do Christopher Nolan, diretor da clássica trilogia do Cavaleiro das Trevas e vários outros filmes de explodir a cabeça, como Interstellar também, e Tenet prometia ser mais um filme desses, inclusive com Robert Pattinson no elenco, o próximo Batman do cinema. Será que o Robert Pattinson tá bem em um filme de ação? Será que esse filme realmente foi de explodir a cabeça? Olha, eu fiquei impressionado. Mas houveram algumas coisas que me incomodaram também. Vamos conversar sobre isso tudo e também sobre o retorno aos cinemas, porque o filme vai estrear nos cinemas aí nos próximos dias. Também vou conversar como foi a minha experiência com isso, se vale a pena, não vale, isso tudo nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e é o seguinte, se você não sabe nada sobre Tenet, ele é um filme do Christopher Nolan com o Robert Pattinson no elenco, como eu já falei, mas o protagonista é o John David Washington, o cara que é filho do Denzel Washington e que faz, umas cenas de ação sinistras. O cara é de respeito, o futuro desse cara no cinema de ação tem tudo para ser impressionante. E esse cara precisa enfrentar vários desafios, várias situações bem malucas, inicialmente armado só com a palavra Tenet e um sinal, acho que é assim um sinal, que tem a ver com todo um conceito que não é viagem no tempo, é inversão. Mas, depois de você entender o que é inversão, você vai perceber que inversão é viagem no tempo também. Essa estratégia de marketing não pegou aqui. Poxa, eu assisti esse filme em uma cabine de imprensa. O que é isso? É uma sessão que os estúdios geralmente oferecem para pessoas do meio ali de imprensa. E como eu faço cobertura de filmes, eles me chamaram, eu aceitei também participar dessa cabine, que nada mais é que uma sessão normal de cinema, tá? Não é como se a gente entrasse em uma cabininha assim e visse o filme, não. E assistir lá junto com outros colegas da área, da mesma forma como você provavelmente ou qualquer pessoa que for ao cinema nesse momento de pandemia vai ir ao cinema, que é com distância entre uma cadeira e outra, tem todo um sistema de higienização ali por trás. Eu não sou da área da saúde, eu não posso dizer se tá seguro ou não tá seguro para ir ao cinema nesse momento, só que o que eu senti lá é que realmente o pessoal tá tomando as suas precauções. Então, o que eu posso recomendar é que você, como pessoa, como entusiasta do cinema, se quiser assistir filmes no cinema nesse momento, leve em consideração a sua higiene, também os seus cuidados, não deixe tudo na mão da rede de cinema lá. Mas agora, a partir do momento que eu sentei lá, com aquela separação entre outras pessoas e tal, o que eu pude sentir é, nossa, como eu tava com saudades de assistir filmes nessa telona aqui. Realmente é uma experiência que nunca vai ser substituída. É diferente, assistir filme na casa, no conforto do seu sofá é muito prático, mas dificilmente vai ser a mesma tela, o mesmo som. E, olha só, tem um plus nisso tudo, por incrível que pareça. Com o distanciamento social, você vai estar mais separado de outras pessoas. Então, a tendência é talvez ter mais silêncio nas salas do cinema. Você vai entrar na sala do cinema, não vai ter uma galera gritando, chutando cadeira nas suas costas. Vai ser mais tranquilo isso. Então, pode ser um ponto positivo? Não sei, tá aí. Mas vamos falar sobre a lógica do filme em si. Como eu falei, o elemento principal desse filme é a tal inversão. E como é que isso funciona? Em algum momento do futuro, pessoas descobriram como inverter o ponto de entropia, é assim que eles chamam, se eu não me engano, de um objeto. E aí, para resumir aqui o que seria entropia, é mais ou menos a tendência de tudo que existe a se tornar neutro, plano. Por favor, se tiver um físico aí, me corrija, eu acho que plano não é a palavra. Mas, por exemplo, nós vemos aqui a realidade, existe energia, matéria em vários formatos diferentes, com várias organizações diferentes, né? Átomos organizados diferentes, moléculas organizadas diferentes. A entropia é basicamente fazer com que aquilo tudo se torne homogêneo. Em algum momento, no fim do universo lá, vai ficar tudo a mesma coisa. Não vai ter uma estrela, uma pessoa, não. Vai ser tudo uma coisa só, um plano, um vazio, sem existência. É aquilo.
bando de matéria assim espalhada que é tudo a mesma coisa, tudo estabilizado. É tipo assim, você pega um copo, coloca ali naquele copo água, açúcar e uma polpa de fruta, sei lá. Tá ali, então são 3 coisas separadas, mas aí se você deixa ali por bastante tempo, a tendência pode ser aquelas coisas se misturarem. Mesmo que açúcar desça no copo, você deixa ali por anos e anos, a açúcar vai se dissolvendo, vai se misturando na água, vai virar uma coisa só. Isso é entropia. Invertendo o ponto de entropia, é como se fizesse o objeto, em vez de ir decaindo, não sei se essa palavra é certa, e envelhecendo, ele vai envelhecendo ao contrário. Sabe? Você tá indo no tempo e o objeto tá vindo no tempo. Então você tem durante o filme, por exemplo, pistolas invertidas que em vez de atirarem a munição, elas trazem a munição de volta. Porque o tiro já foi dado há muito tempo no nosso passado, porém, para aquela pistola é o futuro dela, entendeu? É muito maluco isso. E isso gera vários paradoxos aí, que inclusive vai entrar em um dos problemas do filme que eu vou falar mais lá pro final. Mas só para dar um exemplo aqui de um dos paradoxos se você for atingido por uma pistola invertida, ou seja, o tiro passa ao contrário por você, isso é um grande problema. Porque, por exemplo, aquele disparo vai começar já mega infeccionado e aí vai curando lentamente, enquanto você já chegou ali, tomou um tiro e já tá mega ruim o seu ferimento, entendeu? É como se a lógica do ferimento fosse invertida, exatamente. E aí o que acontece é que você vai morrer antes do ferimento da bala invertida se curar, porque você não vai resistir, o seu corpo não vai resistir. Então o que deveria fazer? Colocar essa pessoa com um tiro invertido dentro de uma máquina para inverter essa pessoa e aí ela passar por tratamento. Só que aí, qual é o paradoxo? Porque se inverter a pessoa com um ferimento invertido, o ferimento invertido vai continuar invertido, porque o ferimento invertido vai inverter também, aí vai... Então, é complexo, é paradoxal e é problemático. E aí eles falam, não é viagem no tempo, é inversão. E cá, não, pô, é viagem no tempo sim. Se tem um objeto vindo pro passado e você tá indo pro futuro, sério, o fato da gente estar aqui, passando ano após ano, já é uma viagem no tempo. Se a gente ficar congelado e despertar no futuro, sabe? A gente não passou por um portal, não entrou numa máquina. A gente simplesmente ficou enquanto o tempo passou. É uma forma de viagem no tempo. Então, um objeto que viaja ao contrário também é viagem no tempo. Para com esse negócio de marketing, é claro que é viagem no tempo. Que negócio não é viagem no tempo, é inversão. Ó, tô vendo o que vocês estão fazendo, hein, Warner? Ó, tentando pegar a gente com marketing aí, ó, sem manjar das físicas do Paranauê. Mas o mais importante disso tudo é que todo esse lance de inversão gera umas cenas de ação incríveis. Vários momentos do filme eu tava assistindo e pensando, caramba, como eles gravaram aquilo? Simplesmente pensaram em coreografias que ficavam boas, passando tanto no sentido normal quanto de trás pra frente. Nós temos sequências que acontece isso, nós vemos a luta se desenrolando, depois vemos a luta de trás pra frente, das duas formas faz sentido. É impressionante, perseguição de carro também, nossa, é de cair o queixo, é inacreditável. E o som, os efeitos sonoros também são muito importantes para isso tudo. Ver, por exemplo, o barulho de um disparo saindo ao contrário, tudo isso ajuda a construir as sensações de estar naquela situação. Sinceramente, é memorável. E a trama em si, eu não diria que chega a ser Missão Impossível, que é um baita filme de ação, nossa, reviravolta atrás de reviravolta, porém, Tenet tem uma história competente o suficiente para nos mostrar essas situações que são possíveis de acontecer com essa tal de inversão de objetos, de coisas e até de pessoas. Isso é muito, muito doido. E é no meio disso tudo que entra o Robert Pattinson, o Bruce Wayne. Nós estamos aqui ansiosíssimos para assistir The Batman. E eu acho que o personagem dele nesse filme aí de todos os personagens que ele já fez, o que nos dá o gostinho mais próximo de como ele seria como Bruce Wayne. Vamos falar sobre isso, mas pô, se você tá curtindo o vídeo, se inscreve, ativa as notificações para fazer parte da família Loquia, poxa, aqui a gente fala sobre
tudo do mundo de super-heróis, o que tá acontecendo nos quadrinhos, nos cinemas. Eu adoraria ter você aqui juntinho nessa família também para acompanhar os próximos vídeos. Se inscreveu já? Valeu, muito obrigado, bora continuar. Uma história engraçada sobre o Robert Pattinson é que ele saiu para fazer a audição para ser o Bruce Wayne no filme do Batman durante as gravações de Tenet. E como a gente sabe muito bem, o Christopher Nolan, diretor de Tenet, também dirigiu a trilogia do Batman do Cavaleiro das Trevas. Só que o Robert Pattinson não podia contar pro Christopher Nolan que estava saindo para fazer essa audição, então ele inventou uma desculpa. Falou que era uma emergência familiar e ele já voltava. E imediatamente quando ele falou uma emergência familiar, o Christopher Nolan disse: "Você tá indo fazer o teste para ser o Batman, não é?" Imediatamente o cara sacou essa. Eu contei essa história em um vídeo que eu publiquei tanto no TikTok quanto no Instagram. Se você não me segue nem no TikTok nem no Instagram, pô, tá perdendo. Tem uns vídeos com umas curiosidades curtinhas assim que eu aposto que você vai curtir. Pô, segue lá, é da hora. Mas o que me impressionou mais no Robert nesse filme foi exatamente a postura dele, a forma como ele falava. O personagem dele tinha mestrado em física, se não me engano, ou algo do tipo. E também se envolve na ação. Ver o Robert Pattinson em cenas de ação é muito refrescante, me dá mais esperança no sucesso dele como Bruce Wayne. Pelos trailers a gente já sentia, nossa, olha essa cara, esse cara aí vai ser sensacional como novo Homem-Morcego, mas agora eu só tenho mais certeza porque a participação dele em Tenet foi sensacional. Mas eu prometi que eu ia falar das coisas ruins, não é? Uma coisa que me deixa muito irritado, com a pulga atrás da orelha em filmes assim, são diálogos que querem fazer os personagens parecerem inteligentes, só que na prática só fica falso. Sabe, você olha as pessoas conversando ali e pensa: nossa, uma conversa dessa não faz o menor sentido, nunca aconteceria no mundo real. Um dos recursos que usam muito em Hollywood para isso é uma pessoa vai explicando um conceito complexo. Tô inventando um monte de pseudociência aqui, tá? Só para dar um exemplo. O pacote de nêutrons e pósitrons vai resultar num cataclisma e aí o outro personagem completa explosões nucleares. É quase como se a outra pessoa fosse tão inteligente que de repente adivinhasse o que a outra fosse falar, mas na verdade não, são só dois personagens que sabem o mesmo roteiro. É isso. Eu acho isso uma estratégia muito barata de roteiro para tentar fazer as pessoas numa cena parecerem intelectuais, e isso acontece muito nesse filme, principalmente em torno de uma personagem indiana que aparece, que toda vez que o protagonista vai conversar com ela, nossa, lá vem, já vão adivinhar, falam do outro, pelo amor de Jesus. Claro que isso não pode incomodar você, cada pessoa tem uma percepção diferente sobre isso. A mim incomoda um pouco, mas tá longe de estragar o filme. Não estraga o filme de maneira nenhuma, até porque eu tô falando principalmente da relação dessa personagem específica com o protagonista. E a outra coisa ruim é o lance do paradoxo mesmo, desses objetos invertidos. Durante o filme mesmo, tem uma personagem que fala: é melhor não pensar sobre isso, porque é muito complicado, muito complexo, é paradoxal, e realmente é. Se a gente for parar para pensar sobre isso, nada faz sentido. Sabe aquela história de que se em algum momento no futuro alguém inventou a máquina do tempo e viajou para o passado, significa que a máquina do tempo já existe agora? Porque imagina, uma pessoa viajou para o passado numa máquina do tempo, então ela já alterou a história e a máquina do tempo já ficou ali, e aí no futuro essa máquina do tempo já existia, vira um paradoxo. Tem um monte de paradoxo sobre isso, né? Quem assistiu Dark na Netflix já ouviu falar de trás para frente até do tal do paradoxo de Bootstrap, que não é exatamente isso, mas tem a ver. Viagem no tempo é uma coisa complicada, a gente já estabeleceu nesse vídeo que inversão é um tipo de viagem no tempo, sim, para de sacanear a gente, Warner. E o grande problema aqui seria, os protagonistas estão querendo impedir que um grande cataclisma aconteça, a grande guerra entre o passado e o futuro. E eles estão impedindo isso, meio que evitando que esses objetos invertidos consigam meio que avançar até o passado
passado tempo suficiente para, sei lá, causar uma explosão nuclear no passado e aí acabar com a humanidade. Só que a grande questão é a seguinte: se um objeto está vindo de trás para frente, a gente vai vendo através da nossa história todas as consequências que aquele objeto causou imediatamente. O exemplo da pistola, da arma invertida. O que acontece? Nós vemos os personagens passando por um vidro que já está cheio de furos de bala. Só que aqueles furos só vão ser feitos pela pistola depois, porque a pistola está passando meio que de trás para frente na nossa perspectiva de tempo. Ou seja, os buracos que a pistola causou no vidro já aconteceram, já estão no nosso passado. E o passado aconteceu. Então, se um objeto está vindo do futuro para o passado, a gente já sabe que o nosso passado já aconteceu. Já era para tudo que aquele objeto poderia causar, ter causado. Se o futuro mandou de trás para frente uma bomba nuclear, beleza. Hoje a gente pode encontrar os destroços dessa bomba nuclear que vai voltando de trás para frente e lá no passado vai explodir. Só que na nossa realidade, se a gente viu os destroços, significa que a bomba já explodiu. Então é impossível esse lance de lutar contra o futuro. Se o futuro mandou um objeto invertido, acabou, mandou um, pronto. Tudo que aquele objeto já fez estaria gravado no passado. Esse é um conceito que até o filme não consegue explicar direito. O personagem do Robert Pattinson tenta explicar as ramificações disso, mas eles sempre acabam no é complexo, não pense nisso. Porque essa é a questão, se você pensar nesse paradoxo de inversão, de objetos vindo do futuro para o passado e nós vindo do passado para o futuro, de objetos invertidos enquanto nós estamos progredindo normalmente no tempo, isso tudo estragaria o filme como um todo. Em outras palavras, o filme não faz sentido, melhor não pensar sobre ele mesmo. A melhor coisa a se fazer é, deixe estar, vamos curtir as cenas de ação e pronto. Você vai assistir Tenet? Está assistindo esse vídeo do futuro? Comenta aqui o que você achou do filme. Vamos manter essa conversa acesa. O que eu falei aqui que não faz sentido para você? Será que eu entendi alguma coisa errada? Esse vídeo tá aqui pra gente conversar. Comenta aqui embaixo e aqui do lado tem as minhas opiniões sobre outros lançamentos que saíram aí anteriormente. É só clicar aqui e assistir. E muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.